Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e hoje quero trazer para vocês, em homenagem à 35ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Nacional do Laicato, do Regional Leste 1, essa canção. João Gomes, Canção da América. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. É isso aí, meu povo. Ontem nós estivemos, na verdade, o final de semana inteiro estivemos na Assembleia Geral Ordinária do Conselho Nacional do Laicato, na verdade, 35ª Assembleia, e a gente fica feliz em ter participado com o povo de Deus do Rio de Janeiro nessa Assembleia, onde nós encerramos um ciclo. Eu disse isso ontem, exercemos durante 5 anos, a função de secretariar, de ajudar a organizar, coordenar, animando o nosso laicato no Rio de Janeiro. Saio com a alegria de ter feito o meu melhor, embora muitas das vezes possa ter me traído e traído até mesmo aquilo que eu acredito, por fraqueza, por omissão, por covardia e outras coisas mais. Mas eu fico feliz em ter secretariado durante 5 anos como primeiro e 1 ano como segundo. Então, agradeço à presidência que saiu pela consideração, por ter me suportado nas minhas manias, nos meus defeitos, nas minhas qualidades. Então, por isso, Canção da América, a gente abre o encontro de hoje. Nós, ontem, tivemos aí o Papa Francisco já começando a voltar à atividade, falando em lançar o acompanhamento do processo sinodal nos próximos 3 anos. Isso nos alegra muito. Também, ontem, aconteceu em Copacabana a famosa Gadoreta, o pessoal fala, ou então tem a micareta, não, aqui foi Gadoreta, aonde você viu lá alguns políticos falando de algumas coisas que não procede, E eu não vou entrar aqui em detalhes, em coisas que não procedem, e também até mesmo um pastor evangélico falando de coisas que não procedem também, chamando o STF de ladrão, de bandido, etc. e tal. A gente tem que entender o seguinte: existe a questão do ego. O país Brasil, ele não está, vamos dizer assim, caminhando como nós gostaríamos que caminhasse. Mas tenho certeza que está muito melhor do que antes. Só não termos mais em nossas terras Brasis a fila do osso, não digo mais nada. Então, quando você vê um candidato derrotado falando que foi prejudicado por essa ou por aquela força, aquele poder, mostra somente a incompetência que ele teve. Pois as eleições são vencidas nas urnas. E aí você vê que esse mimimi de dizer que a eleição foi fraudada, quer voto auditável, quer voto no papel e etc. e tal, você vê claramente que é uma síndrome de não saber perder. A gente lamenta em ter que viver isso no Brasil, onde alguns invocam para si o título de mais patriota do que os patriotas de verdade. E, nesse sentido, parece até aqueles católicos que são mais católicos do que o Papa. E a minha solidariedade hoje também, nesses 5 minutos iniciais da nossa conversa, ao querido irmão Padre André, da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Monteiro, lá em Campo Grande, onde um grupo de pessoas que se acham mais santos do que o Deus Santíssimo e está ali atacando ele gratuitamente por ele ter um posicionamento teológico, pastoral, no sentido de trabalhar com as SEBs. Nós, cristãos, que acreditamos no Cristo, não o Cristo que alguns levam, porque ontem, por acaso, eu ouvi toda a gadaiada lá,
em Copacabana, eu parei à noite para ouvir, e eu vi claramente a certeza que eu estava num culto de uma igreja neopentecostal. Você percebe claramente a fala desses homens lá em Copacabana, todos eles, sem exceção, todos eles, usam o nome de Deus, usam a emoção religiosa para motivar o povo, infelizmente. E esses mesmos que irão, dentro da comunidade de fé cristã católica, até mesmo evangélica, dificultar o trabalho pastoral, dificultar a linha teológica do padre, do bispo e do pastor que está dirigindo a comunidade. Nós, em nossas diversidades, eu particularmente como ex-membro do Conselho Nacional do Laicato, no Rio de Janeiro, na Pastoral, no Cursig, em outros organismos mesmo que eu participei e ainda participo, sempre prezo pelo diálogo, pela unidade e por conviver com o diferente. E esses grupos que estão aí não aceitam o pensar diferente. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas 6, versículo 36 ao 38, traz para a gente um resumo da vida cristã. A vida cristã é um caminho seguro, onde nós devemos cuidar de nós mesmos. Durante a semana passada, nós lemos a semana inteira o Sermão da Montanha. E essa semana, nós vamos ler o Sermão da Planície. Jesus, neste evangelho, vem nos ensinando a perdoar, vem nos ensinando a não julgar, a não condenar. Jesus vem nesse evangelho de hoje dizendo, olha, desculpe, se você é de direita ou sou de esquerda, eu não vou dizer que você vai para o inferno, como também você não deve dizer isso de mim. Aonde você tem que reconhecer que o processo eleitoral, o processo que nós, eu falo nós porque no Brasil vivemos, é um processo democrático. E nós acreditamos nessa alternância de poderes. E não dá para, depois de 3 anos de uma eleição perdida, esse povo ficar de mimimi. E você vê claramente que esse mimimi é tudo porque, durante o processo eleitoral, houve um incentivo, houve uma discussão para se impedir a posse do atual presidente da República. E você vê claramente que a fala deles pedindo anistia em seu palanque, a prova que o patriotismo ali é grande, estava uma bandeira estadunidense. Como que eu, brasileiro, vou aceitar, cultuar, beijar, dar palco para uma outra bandeira que não fosse a bandeira do Brasil? O evangelho de hoje, quando fala para não julgar, mas não fala para a gente ficar omisso diante da realidade. O evangelho de hoje deixa bem claro que a lógica do evangelho é que nós queremos a felicidade, mas a felicidade não se constrói com omissão. Jesus, quando traz para nós o Sermão da Planície, ele traz uma orientação. O Senhor nos pede para ter misericórdia também no evangelho de hoje. Ter misericórdia é você reconhecer a fraqueza e a humanidade um dos outros. Eu, na minha fraqueza, reconheço a falha e a fraqueza do outro. O evangelho de hoje nos pede que tenhamos consciência de quem nós somos, porque nós seremos recompensados de acordo com a nossa prática. Nós que estamos vivendo esse período onde se fala que tudo é caro, que tudo está fora do controle, eu ouvindo que a inflação está lá em cima, eu ouvindo que a gasolina está muito cara, e eu paro para pensar, poxa, mas há 3 anos atrás eu paguei R$ 9 no litro da gasolina. Há 3 anos atrás nós tínhamos o arroz no preço de 30 e poucos reais. Mas a desculpa pela incompetência é muito grande. O evangelho de hoje, quando fala para não julgar, não fala para a gente ficar em cima do muro, como muitas vezes alguns cristãos estão. E aquilo que eu já citei uma vez, nós devemos ter um lado. E o lado que nós devemos ficar é o lado da justiça, do amor e do respeito ao próximo. Não é ficar, eu não posso falar sobre isso porque eu sou cristão, como algumas igrejas pregam, mas no fundo estão aí voltados para o poder e para o dinheiro. Por isso, a gente, quando olha para aquele movimento em Copacabana, com menos gente do que eles esperavam, a gente se pergunta, até que ponto aquilo dali é ideologia ou é uma religião voltada para um ídolo de carne e osso, que na verdade é totalmente corrupto.
mas o pessoal não reconhece. Eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe, nos perdoe, para que possamos continuar caminhando. Eu sou o Daniel Nonato. João Gomes, Canção da América. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.